Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez falando sobre então Black Clover. Vamos para a conclusão da luta da Medicla e ver ali todas as reverberações após a derrota de mais um dos inimigos desse arco de Spade. Mas antes da gente ver aí todo esse desfecho desse embate, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então que deixem um like, que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. E então, bora para o vídeo! Bom, nós basicamente havíamos visto ali a chegada do Asta no meio do campo de batalha, mesmo que tivesse todo mundo extremamente arrebentado no fim das contas. O Asta chega para tentar salvar a Loropetka e graças ali à sua anti-magia ele consegue manter a Loropetka longe da explosão. Mas no fim das contas a Medicla ainda tem outras maneiras de ativar a maldição nela. E até ali a própria mostra de que apenas um dos portões do submundo está aberto. Mas ainda assim temos um demônio superior ali para lutar contra os nossos protagonistas. O próprio Lieb salientando bastante isso, mas no fim das contas a própria Medicla deu o seu próprio jeito de se manifestar no mundo humano. O próprio Lieb sendo bem honesto com a Asta vê de que sem a união demoníaca eles não têm nenhuma chance de ganhar essa luta. Enquanto isso a Medicla vê de que o Asta conseguiu a façanha de entrar dentro do seu mundo decadente. E ela então vê de que ele é o usuário de antimagia que a Vanica e os outros haviam mencionado. Ela reconhece de que o Asta é intrigante, mas poderia perfeitamente criar uma situação bastante complicada para ela. E é por isso de que ela realmente já reconhece de que chega de joguinhos. Então ela irá primeiro matar a Loropetka e a Vanica e depois irá se manifestar completamente nesse mundo. Só que enquanto isso a gente vê de que aos poucos as maldições que estão ali, tanto no corpo da Loropetka quanto também no corpo da Vanica, aos poucos começam a ser destruídas gradativamente. A própria Medicla fica um tanto quanto surpresa com isso, só que ela começa a ver de que várias roseiras começam a surgir no meio do campo de batalha. E isso é basicamente obra da Charlotte Roselade, que ainda consegue lutar e ainda consegue se manter de pé. Com a magia dela de anti-maldição, ela começa ali com as suas rodas absorver o poder amaldiçoado da Medicla, enfraquecendo as maldições da Vanica e da Loropetka, impedindo então assim que a Medicla se manifestasse por completo. O próprio demônio reconhece de que não é apenas isso, apenas ali a Charlotte ter voltado. Ela voltou e muito mais forte. Ela reconhece de que o poder dela só está aumentando cada vez mais e mais e mais. E a explicação é basicamente por conta de um feito ali do Ryu. O Ryu vê de que o tipo de feitiço que ele acabou de usar não é algo que ele costuma utilizar. Então, por conta disso, demorou um pouco para ser ativado. Mas então a gente percebe de que enquanto o Crepúsculo do Valhalla estiver ativado, ele aumenta a magia de todos os seus companheiros que estiverem dentro do seu alcance. E isso faz com que eles não morram, não importa os danos que leve. Então, em outras palavras, apenas por alguns minutos eles são completamente invencíveis. Óbvio que uma vez que o tempo acabar, todos os danos voltarão, mas a essa altura, no fim das contas, isso pouco importa, na verdade. O próprio Asta ali, mega empolgado, vendo quão insanamente incríveis são os feitos dos seus companheiros, enquanto o próprio Ryu reconhece de que se o Asta não tivesse aparecido, ele não teria sido capaz de terminar isso antes que a explosão ali da Loropetka fosse acionada. Ele até ali acaba agradecendo ao Asta de que assim ele pode realizar a sua obra-prima definitiva, enquanto a própria Medicla vê de que individualmente eles são totalmente insignificantes. Entretanto, quando eles combinam as suas forças, eles conseguem fazer tudo isso, reconhecendo de que os humanos realmente são fascinantes. Só que ela reconhece de que abaixo ali do castelo de Spade existem vários discípulos das trevas que serviam para entreter a Vanica e a própria Medicla. E ela basicamente irá com
controlá-los com o poder demoníaco e com o poder da Acer e da Vanica, cujas almas agora pertencem à Medícula, cadáveres vivos de sangue e aço. Cerca ali de mais ou menos 100 deles avançam na direção do Asta e companhia, que estão ainda mais ferrados em meio a isso. A gente vê de que o Ryu, ele cria basicamente um exército imenso ali desse crepúsculo do Valhalla, várias valquírias que avançam na direção desses soldados, junto então da Charlotte Rosalee, que ataca consecutivamente os seus oponentes com um chicote de videiras. A gente vê de que a destruição é algo avassalador, enquanto até ali a própria Undine agradece ao Asta por ter salvado a Loropetica, mas no fim das contas o Asta só é apenas capaz de fazer isso. Ele mesmo reconhece de que nesse momento ele é completamente inútil por não conseguir utilizar a sua união demoníaca. Então o resto sobraria completamente com a Noelle e os demais. A própria Noelle até exclamando de por que ele então acabou de chegar, no fim das contas ele não vai fazer mais nada, mas o próprio Asta reconhece de que a Noelle é totalmente capaz de cuidar disso tudo. A própria Noelle sabe muito bem disso, ela aposta ali no Asta imprudentemente e aposta de que ele realmente percorreu todo o caminho até aí como sempre. Ela já vê de que ele já fez o suficiente, só o fato do Asta ter vindo simplesmente ali pensar nele já dá forças para a Noelle continuar. Então ela realmente começa a reconhecer para si mesma de que então realmente é verdade. Ela vem tentando se explicar ali de todas as maneiras, mas ela pensa de que no fim das contas nunca iria perceber tudo isso em um momento como este. Mas ela basicamente reconhece ali mentalmente para si mesma de que ela ama o Asta. Só que ela também reconhece de que eles estão em um campo de batalha. Então por agora ela vai se focar em matar a Medícula, ativando então agora o seu estágio final do nível santo. A Noelle basicamente depois disso continua ali ao lado da Charlotte e do Ryu, que cria basicamente uma espécie de Odin gigantesco que vai mandando vários tufões contra esses soldados, esses cadáveres de aço e de sangue na Medícula, onde o próprio Ryu vê de que a Noelle tem o estágio santo e a Charlotte tem um ataque especial de anti-maldições, as duas que são extremamente essenciais. E no final das contas ele basicamente vem para servir de retaguarda no meio dessa luta, onde a própria Charlotte, que não está nem um pouco perto de parar de lutar e basicamente vem ali com a sua verdadeira magia de roseira, ela cria uma lança gigantesca com as suas roseiras e avança ali contra vários desses soldados. A própria Medícula, ela vê de que mesmo no calor da batalha os humanos estão evoluindo cada vez mais e mais e mais. E ela sabia de que eles realmente são os melhores brinquedos para o seu entretenimento. Enquanto isso, a gente vê de que o Ryu gritando ali o nome da Noelle por conta de que ela iria ser atingida em cheio por um boneco gigante ali, feito pela Medícula, só que ela, no fim das contas, acaba sendo salva pelo Lucky. O Lucky que basicamente já chega mandando uma voadora na cara do boneco de aço e de sangue, destruindo completamente ele, vindo então para dar um suporte para a Noelle, limpando completamente o caminho para ela. O Ryu até vê o quão brilhantes são todos eles e a inspiração dele continua crescendo cada vez mais e mais e mais. A gente até vê de que não seria um tanto quanto interessante se houvesse mais um Mago de Relâmpago para mostrar aos nossos heróis o caminho ali até a Medícula. Sim, seria algo extremamente interessante. Nós vemos de que o defunto que a gente achava que estava morto, no fim das contas, não morreu. O próprio Gadia basicamente retorna do mundo das cinzas, que não estava morto, no fim das contas. Ele converteu boa parte do seu poder, a sua própria vida em poder mágico para tentar matar a Medícula, mas foi inútil, só que aí nem tanto assim, por conta de que ele, no fim das contas, não morreu. Ele reconhece de que está
praticamente morto, mas mesmo assim ele é muito grato por ainda conseguir lutar pela rainha Loropética. E é basicamente por conta disso de que Luck e Gadia juntos vão basicamente abrir o caminho em linha reta, eles passando o verdadeiro trator por cima de todos esses bonecos de aço de sangue que a Medícula cria, para então darem ali toda a brecha para que a Noelle venha e fique cara a cara com a Medícula mais uma vez. A gente vê de que aos poucos o corpo da Medícula começa a ser desintegrado quando a Noelle vem com a espada de água, tentando perfurar ali, destruir completamente o coração do demônio, que cria basicamente uma barreira de vários feitiços de maldição. A própria Medícula reconhece de que mesmo com a sua manifestação incompleta, ela está genuinamente surpresa pelo fato da Noelle ter conseguido a pressionar com tanta força. Mas como ela pensou, isso é o máximo que todos eles podem fazer. Ou ao menos era o que a Medícula esperava, aparecendo basicamente montado na águia prateada, símbolo do seu próprio esquadrão, surge o Nozel, que fica extremamente pistola, se questionando como a Medícula ousa aparecer diante da sua família uma outra vez. E ela não faz a menor ideia de quanto tempo ele esperou por esse momento. O Nozel basicamente cria ali uma barreira de mercúrio para prender, para selar completamente a Medícula quando ele já surge para salvar a sua irmã mais nova e juntar-se no meio de todo esse campo de batalha, criando um embate ainda mais frenético, meus caros amigos. Com a chegada do Nozel no campo de batalha, a gente até consegue entender ali um pouco mais de todo esse fardo que ele passou, e também dá pra justificar de certa forma um pouco o porquê dele ter sido um tremendo babaca por um bom tempo com a Noelle. Porque no fim, basicamente, ele acabou não conseguindo salvar a sua mãe, apesar de que ele ainda era só uma criança. Além disso, acabou também sendo amaldiçoado junto da Ácera para que ele não pudesse falar ali da verdadeira morte da sua mãe para ninguém, senão essa pessoa que ouviu também seria amaldiçoada tal qual ele e eles morreriam. Então ele basicamente segurou esse fardo sozinho, não podendo fazer nada. Ele mesmo se lembra de depois que a maldição foi lançada na sua mãe, ela rapidamente faleceu. E os outros membros da família que não sabiam de nada assumiram que foi devido a ela ter recentemente dado à luz. E no fim das contas, quando o feitiço de anti-maldição atingiu a sua mãe, ele foi atingido como efeito secundário. Se ele contar a alguém que a Medícula foi a responsável pela morte da sua mãe, ele também vai morrer. E se ele falar sobre isso para quem quer que seja, essa pessoa também será atingida pela maldição. E o feitiço irá se espalhar como uma doença. E ele não podia contar para ninguém e tinha que fazer alguma coisa por conta própria para tentar ali vingar ao menos a morte da sua mãe, encontrar um jeito de quebrar a maldição. Até ali, no fim das contas, quando a Ácera estava à beira da morte, vendo de que já era o bastante todos esses esforços do Nozel tentando ajudar ela mesmo reconhece de que se ele continuar desse jeito, a vida dele também estará em perigo. Mas no fim das contas, ele mesmo reconhece de que não quer desistir, só que a sua mãe vê de que não é fácil se tornar forte. Então por isso que ele não deve se preocupar com isso. Ela ama ali todos os seus filhos e sabe que um dia eles serão muito mais fortes do que ela. Então ela ao menos pede para que ele viva. E um ano depois dela ter sido atingida pela maldição, ela morreu. E naquele ano tudo que ele pôde fazer foi simplesmente assistir a partida da sua mãe em silêncio. Desde ali, o velório até os dias atuais, ele tentou ser o mais forte possível. Ele tentou ali ficar o mais forte que podia para que um dia ele pudesse vingar a morte da sua mãe e para que ele possa proteger todos os seus irmãos. A Nébula e o Solid estavam crescendo cada vez mais fortes também, e no fim das contas ele ainda assim percebia de que eles também não seriam
páreo para um oponente como a Medícula. E a Noelle, no fim das contas, até ali, ele se lembrando quando a Noelle pede para que o Nozel ensine magia a ela, ele mesmo vê de que se não houver chance dela poder ficar mais forte, seria simplesmente o melhor ali afastar ela. E é por isso que ele simplesmente tratou ali ela como alguém fraca, completamente desnecessária para toda a situação em que eles se encontravam. E ele mesmo vê de que se ela apenas vai acabar se sentindo assim como ele deve mantê-la o mais longe das lutas. E aí até ali, por conta disso, ele foi extremamente babaca no fim das contas com a Noelle, culpando ali ela por conta da morte da sua mãe, mas lá no fundo ele é quem se sentia culpado. Ele se sentia culpado por não ter conseguido proteger a sua mãe, porque ele foi um inútil que não pôde fazer nada. Ele estava com medo de perder mais coisas e simplesmente fugiu. Ele reconhece para mim que é um covarde, não é confiante nem determinado o suficiente para proteger qualquer coisa, e a essa altura ele já não tem o direito de se envolver mais com a Noelle. E por isso que ele simplesmente decidiu ficar mais forte cada vez mais e mais e mais pelo bem dos tempos que estão por vir. Ele mesmo vê de que ele se esforçou ao máximo ali para tentar se tornar o Rei Mago. Ele não podia morrer agora e ele tinha que conseguir lutar contra oponentes que tinham magias tão perversas contra a dos demônios. E nesse caso ele continuou se esforçando até ali o momento em que ele vê de que deve os seus sinceros agradecimentos nesse momento a todos que estão aí. Tudo que ele já teve ou ele tem irá para esse ataque para cima da Medícula. E por último, no fim das contas, a gente vê de que eles dois se reencontram mais uma vez e o Nozel, extremamente pistola, começa a cercar a Medícula por várias e várias lâminas de mercúrio, avançando na direção dela, onde até ali a própria Medícula reconhece quem é ele, vendo que o encontro comovente era o que era para ser isso, mas no fim das contas ela não possui esse tipo de sentimento, enquanto a gente basicamente vê de que o Nozel continua atacando ela sem parar. Até ali ele vê de que ele se lembrando ali de uma fala da sua mãe, de que ele tem a força do aço e a flexibilidade da água, mas no fim das contas ainda assim é completamente inútil. Mesmo ali aos poucos o sangue da Medícula estar fervendo, o aço foi ali, entrou dentro do corpo dela e ali o mercúrio estaria envenenando ela, ainda assim ela consegue gerar um dano muito grande no Nozel, só que o Nozel continua atacando sem parar. A própria Medícula ali vai sendo cada vez mais e mais destruída, sobrando aos poucos apenas o coração dela, onde ainda assim eles veem de que talvez o Nozel e nem ninguém seriam capazes de derrotar a Medícula, eles não seriam capazes de destruir o coração de um demônio superior. E no fim das contas o Nozel vê que, como esperado, ele estava errado. Ele não devia ter tentado afastá-la ou deixá-la longe de tudo isso. No fim das contas ele mesmo vê de que ele precisava continuar crescendo cada vez mais fortes juntos, Nozel e Noelle. E a Noelle que basicamente vê ali de que os humanos que se recusaram a desistir derrotaram a Medícula. E até ali, com o modo santo dela no estado final, ela com a sua espada de água parte com um golpe avassalador, no fim das contas, o coração da Medícula. A Medícula que até mesmo vê de que ela estava cautelosa, mas mesmo assim achou que poderia facilmente vencer os humanos. Mas ela reconhece de que acabou julgando eles mal. Então talvez seja por isso que ela se deixou interessar tanto por eles. Esse tal poder das emoções humanas que no fim das contas fizeram com que eles ganhassem. E até ali, depois da morte da Medícula, o espírito da Acer Silva pode enfim descansar, só que antes de ir embora ela vem ali como um espírito abraçando e agradecendo aos seus dois filhos que eles realmente cresceram muito fortes. Depois disso a gente vê de que basicamente a Loropetka acaba
sendo salva ali com a morte da Medíocre graças ali à antimagia do Asta, que impediu que o corpo dela fosse explodido. A Loropetica acorda, só que ela estava completamente sem roupa, e ela acorda ali nos braços do Asta peladona. Então ele, mega envergonhado, até depois a própria Noelle pistolaça, manda um socão no Asta, fazendo ele voar pra longe. Só que depois disso a Noelle basicamente cria ali umas roupas de água pra Loropetica, enquanto até ali a Noelle completamente sem jeito ali pra chegar perto do Asta, onde até ali ela vê de que não vê o Asta faz um bom tempo, está tão emocionada, mas também está muito envergonhada pra encarar ele agora. Por isso ela ali, em pura vergonha, dá um outro socão no Asta, que sai voando pra longe, enquanto até ali o Nozel vê de que a maldição foi quebrada, mas ainda assim, mesmo que agora ele seja capaz de falar, ele não sabe direito como conversar com a Noelle, ficando um tanto quanto constrangido. No fim das contas, a gente vê de que, basicamente, com a magia do Ryu sendo desfeita, logo logo os danos colaterais de todo mundo ali, esses danos ali que foram apagados, entre aspas, foram anulados por um bom tempo, vão voltar e com tudo pra cima deles. Então até ali o Ryu se desculpando com a Charlotte, porque eles já não vão ter mais energia alguma pra fazer qualquer coisa, mas o Ryu consegue, de que ainda assim, infelizmente, não conseguiu criar a sua melhor obra-prima. E no fim das contas, de que talvez isso venha pra ficar depois, mas no fim das contas não tem o porquê dele ali se preocupar com isso. Todo mundo fez tudo o que podia pra lutar no meio dessa luta, e além disso, eles também não podem morrer agora ou ficar com algum arrependimento. Eles derrotaram ali um demônio de nível superior, por mais que estejam agora completamente arrebentados, mas depois disso Gadia, que não morreu, vê ali a Loropetica, que basicamente sai correndo desesperada na direção dele, onde o próprio Gadia vê de que está feliz que a sua rainha esteja segura, só que ele infelizmente desmaia. O cansaço e os danos por todo o corpo dele são colossais, assim como também desmaiam o Ryu e a Charlotte completamente exaustos. E até ali o pessoal completamente desesperado por conta de todo mundo ter desmaiado, e a Loropetica se recusa que eles morram ali. E é por isso que ela usa ali a sua magia de recuperação de água nos 3 magos para tentar a todo custo curar eles. Ela mesmo vê de que a magia dela não pode curar ferimentos tão profundos quanto isso. E ela se sente extremamente inútil por conta de que eles salvaram ela, mas ela não pode fazer nada. O Asta vê de que a destruidora de demônios não consegue curar nenhum tipo de ferida, o que torna ele também completamente inútil. E a própria Noelle não consegue acreditar de que isso está acontecendo. Eles lutaram tão bem, trabalhando tanto, mas no fim das contas vão acabar morrendo de uma forma bem trágica no fim das contas. O Nat, que até aparece ali andando pelo meio das sombras, vê que eles não podem fazer mais nada agora. Eles derrotaram um demônio superior, então deveriam estar contentes que as coisas terminaram assim. E no fim das contas ele mesmo nem esperava ali de que isso iria terminar dessa forma. Ele realmente vê de que essa é a realidade. Nem todo mundo que luta pelo bem é recompensado por isso. Embora ele queria que eles fossem sim muito bem recompensados. Só que no fim das contas tem alguém que pode muito bem mudar essa situação ali, que inesperadamente é ali, ou até esperadamente, a Mimosa. A Mimosa que não vai deixar ninguém morrer, começando a utilizar ali a sua magia suprema de plantas para curar todo mundo, algo que nem o próprio Nat esperava, de que esse tipo de recuperação está num nível completamente absurdo, e até ali o pessoal que a gente achava que iria morrer, principalmente o Gadia, acabaram que no fim das contas não morreram. Então a gente basicamente vê de que eu acho que a pior parte no fim das contas, que não tem nem como passar pano para Black Clover, que é esse fato de que no fim das contas a própria Noelle reconhece de que eles vão apenas ignorar a realidade. E é isso que no fim das contas a magia faz. E para mim isso é um baita de um mau desenvolvimento na história, por conta de que é um verdadeiro fairy tale da vida. Basicamente que a magia resolve tudo e que ninguém morre.
É algo tanto quanto deprimente, mas a única coisa que a gente pode fazer é continuar a seguir em frente. É o maior ponto negativo, na verdade, de Black Clover. É uma obra muito boa, mas esse fato de que a magia recupera todo mundo, de que ninguém morre, é algo um tanto quanto chato e decepcionante em muitos momentos. A gente não tem aquele peso, aquela preocupação de que personagem tal morreu, mas já não tem nem por que se preocupar, porque no fim das contas ele vai voltar à vida. Apesar de que nem todo mundo volta à vida, então é um tanto quanto complexo isso daí. Mas bom, voltando, a gente vê de que basicamente até ali a própria Loropetka extremamente se sentindo culpada por conta de que tudo foi por causa de alguém como ela ter dado trabalho para todo mundo, onde no fim das contas até ali a própria Noelle vê de que vocês não têm nada a dizer um pro outro, né? O desfecho logo de toda essa novela já ter ali um pedido de eu te amo e basicamente ali o próprio Guardia vem ali e já fala na cara da Loropetka de que ama ela. E ninguém mesmo esperava por isso, no fim das contas ele reconhece de que não ama ela como a sua rainha, mas sim como uma mulher e o que ele sente por ela é simplesmente amor. E a própria Loropetka em pane, ela pifou completamente ali, ela não esperava por isso. Só que no fim das contas, até ali, essa novela inteira entre eles acabou, apesar de que não teve nenhum beijinho sequer, pelo menos um beijo. Mas a gente vê de que o Nozel vê um tanto quanto irritante isso, por conta de que ele é um grande culpado por conta dessa relação tanto quanto complicada com a sua irmã, mas ele ainda assim reconhece de que foi graças a ele ali, ao Asa, no fim das contas também, de que a Noelle ficou mais forte. Todo mundo, no fim das contas, acabou ficando mais forte por conta desde que eles passaram ali a se envolver com o Asa e cada um foi evoluindo cada vez mais e mais, não apenas em características em questão de poder, mas também desenvolvimento de personagem. Só que a gente assim então termina ali todo esse embate contra a Medícula, tendo então a vitória da Noelle, Nozel e companhia. Então assim eu já vou me despedindo de vocês, esse vídeo já vai infelizmente se encerrando, mas antes de realmente terminar, eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado do vídeo. Então deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. Falou, valeus e fui!